Fazendo um resumo do que a gente viu, lógico que um resumo extremamente enxuto. Basicamente, o que a gente tem em Filipenses 2, 5, revela, né, demonstra o que nós falamos até aqui, que é a ideia desse termo atitude aí ser traduzido por modo de pensar, né? Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Então, se a gente traduzir atitude por modo de pensar, aí já fica mais a ver com a ideia de estilo de vida, né? Então, seja o seu modo de pensar, o seu estilo de vida, o mesmo de Cristo, que fez tudo isso que o texto diz que ele fez, vindo a ser servo, certo? Então, a ideia que eu quero desenrolar com vocês hoje é como é o modo de pensar do servo. Opa, eu neguei a entrada do Luiz Fernando aqui, sem querer. Ele vai pedir para entrar de novo. Eu nunca usei esse app, cara. E de repente jogaram no meu colo e eu tive que aprender. Agora sim, permitido. Mas não entrou. Eu tive que aprender na raça esse negócio aqui. É normal, mas ele é bom. Ele é bom, ele tá funcionando muito, cara. Tá funcionando legal. Nas nossas coinonias, eu tô usando tava usando um outro, né? E sempre muito complicado, caía, chegava um número de pessoas, derrubava para todo mundo. Derrubava. Agora tá funcionando legal também o Meet. Ah, que bom. Então, a ideia geral da história é a seguinte: a Bíblia nos ensina que ser cristão é ser servo. Qual é o maior exemplo? O maior exemplo é Jesus, que ele foi servo. E ele é o próprio Deus. Então não tem por que a gente não ser, né? Então qual que é a nossa dificuldade nessa história? A nossa dificuldade é que a gente não pensa como um servo. O nosso estilo de vida não é como um servo. Nós temos que fazer algo ou permitir que Deus faça algo em nós para a gente passar a ser de fato um servo. Então eu vou mostrar para vocês um vídeo que é um retrato. É triste esse vídeo, na verdade. É um retrato, pelo menos em parte, do que acontece na igreja do nosso tempo, tá? Vamos ver se eu consigo passar esse vídeo para vocês aqui de forma que vocês consigam enxergar aí. Ok? Tenho que ligar o som, desligar o meu. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents.
That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Então, esse vídeo é intenso, né? Ele é um vídeo profundo. E eu quis passar esse vídeo, nem tanto é o contexto da nossa aula, mas as informações finais desse vídeo vai muito, tem muito a ver com o que a gente está discutindo, né? 60% das pessoas da igreja naquela localidade, aparentemente nos Estados Unidos, né? Não sentiam a necessidade de falar da sua fé para outra pessoa. Essa é a base do que nós chamamos de cristianismo, né? A grande comissão está na base. Ide, e você tem que fazer discípulos, né? Imagina então uma igreja que mais da metade das pessoas nem pensam em comunicar o evangelho para outra pessoa, ou seja, essa igreja vai morrer, né? Não vai fazer mais nenhum impacto na sociedade. E o que eu gostei desse vídeo também tem a ver com o caráter das pessoas, não no sentido moral, mas no sentido de ter uma responsabilidade, um compromisso com a sua comunidade, né? Eles, nós, enfim, nós estamos preocupados muito mais com os nossos prazeres, com os nossos videogames, com as nossas próprias vontades, né? E estamos deixando o que é importante para Deus em segundo plano, né? E isso é exatamente o oposto do que a Bíblia nos ensina. Nós somos servos que temos que trabalhar no corpo de Cristo, servindo a nossa comunidade, a nossa igreja e assim por diante. Então eu coloquei essa pergunta aí. O que você quer ser quando crescer? Eu
a gente responde essa pergunta a vida toda, né? Só depois que tá velho, já que nem eu, que para de responder. E aí já cresceu, ou já deu certo, ou já deu errado, ou tá igual. Mas quando eu era criança, eu respondi que eu queria ser goleiro do Corinthians. Era a época do Ronaldo, lembra? Ronaldo. E eu era muito frangueiro, não consegui. Tentei, mas logo já vi que o gol não era a minha praia. Mas eu queria que você pensasse, se Jesus tivesse feito uma pergunta, o dia que você crescer comigo, o que você estiver maduro, o que você quer ser? A nossa resposta só tem que ser uma, né? Eu quero ser servo. Então, um crente maduro é um servo. Disso, nós vamos passear agora pelo texto de Mateus, capítulo 5 e 6. Nesse trecho das Escrituras, Mateus 5 e 6, tem uma série de discursos que Jesus faz, muito conhecido muito usado. Inclusive, o pastor Fernando está falando sobre isso nas outras aulas aí, que são as bem-aventuranças, né? E nesse texto, Mateus 5, 6 e uma pontinha do 7, Jesus faz uma comparação entre a maneira de agir e sentir dos religiosos do seu tempo e instrui os discípulos a serem diferentes dos religiosos do seu tempo, né? Então, você pegar aí Mateus 5, eu vou ter um resuminho na tela, no versículo 21, começa assim, ó, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aí vem o 22, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, vocês têm um certo costume religioso aqui, mas a régua que eu estou colocando é maior. Não é que você não pode matar o seu irmão. Você não pode irar contra o seu irmão. Depois ele continua, né? Também, qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco corre risco de ir para o fogo do inferno. Pula para o 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu mudo a régua. Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério, né? Então, quando você pega esse texto, que ele é longo, ele segue e tal, chega uma hora no capítulo 6, no versículo 8, Jesus ainda está comparando o estilo de religiosidade dos judeus da sua época com o que ele queria para os discípulos. Ele chega no 6:8, ele diz assim, não sejam iguais a eles. Então, esse texto das bem-aventuranças, Jesus está dizendo, eu não aceito uma fachada religiosa. Eu não quero que vocês sejam como os líderes religiosos do seu tempo. A minha régua é mais alta. E o que eu quero defender aqui com vocês hoje é o seguinte. No texto da bem-aventurança, retrata a mente de um servo. A mente que um servo deve ter. Tá? Então, nós vamos analisar aqui, vamos ler o texto como um todo, depois nós vamos pegar ele por partes, tá bom? Eu vou ler para vocês. Mateus 5, 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se,
porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, nesse texto, eu quero identificar, separar para vocês 8 traços de caráter de um servo. Esses traços, cada um deles abre a porta da felicidade. Eu vou explicar melhor por quê. E cada um desses traços está ligado a uma promessa. Tá? Por que que cada um desses traços de caráter abre a porta da felicidade? Justamente porque o início de cada um desses traços de caráter é bem-aventurado. O que significa a palavra bem-aventurado? Bem-aventurado significa afortunado, abençoado. É uma disposição feliz diante de circunstâncias adversas. Note, as circunstâncias ali podem não estar boas em alguns casos. Você vai notar quando você for comigo em cada bem-aventurança. Mas a disposição sempre é de felicidade. A palavra hebraica que traduzida por bem-aventurança significa bênção é. Então é assim, ó, você é um abençoado, você é uma bênção. Você está afortunado se você é um pobre em espírito. Deu para entender? Então, bênção você é se você for um pobre espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra aí, pobre, significa pitso. Pitoso, desculpa. Significa pitso. Pitso. Reduzido à pobreza, à mendicância, aquele que pede esmola, destituído de riqueza, de influência, destituído de posição, destituído de honra, um humilde, um aflito, desamparado, impotente para realizar um objetivo, um indigente. É um necessitado em todos os sentidos. Então, o que isso tem a ver com o caráter de um servo? Tem tudo a ver. O retrato do servo, da mente do servo, começa com alguém que, diante de Deus, não é autoconfiante, não é orgulhoso. Ele, no frigir dos ovos, ele é obrigado a se voltar para Deus e reconhecer o quão limitado ele é. Entendeu? Bem-aventurado o servo que é um pobre em espírito, alguém que depende em tudo de Deus. Tem um exemplo contrário que está em Apocalipse. Olha só que interessante essa igreja de Apocalipse. É a igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, 15 a 17. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Cara, que trecho especial para a gente entender essa ideia. Aqui dá para a gente ver 2 pontos de vista totalmente diferentes de uma mesma coisa. Que a igreja de Laodiceia ela era muito cheia de si, muito orgulhosa de si. E a gente lendo o texto todo, a gente descobre que a igreja de Laodiceia tirou Jesus para fora. De tão cheia de si que ela era, Jesus estava fora da igreja de Laodiceia. E eles nem tinham percebido que Jesus já não estava mais dentro da igreja. E como que eles se enxergavam? Eles se enxergavam de uma forma extremamente rica, né? Olha o texto lá, ó, no final, na parte segunda aí. Né? Você diz, ou seja, a igreja de Laodiceia diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Ok? Então eles se viam assim. Não dependiam de nada de Deus, né? Olhando Deus para a mesma situação, exatamente para a mesma situação, o que Deus enxerga da igreja de Laodiceia? Você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Então,
essa igreja de Laodiceia não era uma igreja de servos, era uma igreja que se bastava, né? Se você pegar, aqui até vai uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás e jamais usei, e depois que eu aprendi não usei mais, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sempre usei esse texto antigamente, né? Da igreja de Laodiceia para evangelizar as pessoas, né? Então, quando eu chegava em Apocalipse 3, 20, o texto diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, quando você vai para um evento missionário, você chega, você lê esse texto para a pessoa e fala: olha, Jesus está à porta, né? Ele bate a porta do seu coração, deixa ele entrar no seu coração, então você vai se converter e tal, né? E estudando anos à frente, né? Anos depois, eu fui estudar melhor isso e eu entendi uma coisa que eu não posso usar esse texto para evangelismo. Talvez se alguém aí já usou, não fica triste não, mas é bom a gente saber. Porque esse texto aqui está falando de uma igreja. Quando Jesus diz, vamos ler o 19, né? 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso sejam diligentes e arrependam-se. Aí ele começa. Eis que estou à porta e bato. Essa porta que ele estava batendo não é do coração de um descrente. A porta que ele estava batendo era a porta da igreja de Laodiceia. Jesus ele não está falando para não crente aqui. Ele está falando, vocês me tiraram, vocês estão tão cheios de si, que vocês me tiraram de dentro da igreja. Agora eu estou à porta e bato. Se vocês decidirem abrir a porta, eu não vou arrombar a porta. Se vocês decidirem abrir a porta, eu vou voltar a ter comunhão com vocês. Senão, não tem jantar de comunhão entre nós, não tem ceia de comunhão entre nós. Então, o primeiro traço de caráter é do pobre em espírito, aquele que depende em tudo de Deus e ele entende a sua falta de qualquer tipo de riqueza, de influência, de honra. Ele entende que ele, em tudo isso, depende de Deus para servir a Deus e os homens na igreja. Beleza? Ficou clara a ideia? Tá bom. Segundo traço de caráter. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aqui choro, essa palavra pentel, significa chorar no sentido de pranto. A palavra que Mateus escolhe aqui é uma palavra com sentido muito forte, a ideia de um lamento muito profundo, como quem chora por alguém, um ente querido que faleceu, ou alguém que você ama muito e tem uma grande devoção por essa pessoa, né? Então, a ideia mais ou menos seria como são abençoados aqueles que se interessam profundamente pelas dores, sofrimentos e perda dos outros. Os servos que choram são aqueles que têm compaixão pelo outro, e essa compaixão leva a uma atitude. Bem-aventurados são aqueles que estão olhando o sofrimento que tem lá fora ou aqui dentro, e isso faz ele se compadecer até o ponto de lamentar profundamente por aquilo e agir a favor da pessoa e contra o que está acontecendo. É um exemplo bobinho que eu vou dar para vocês, mas algo que aconteceu e marcou a minha vida e com certeza de outra pessoa também, né? Uma mãe, eu estava dando uma aula uma vez na igreja e acabou a aula, a mãe de uma pessoa me procurou. E ela falou assim, olha, minha filha adolescente, ela não consegue se envolver na igreja. Já tentou, tal, mas difícil. Aí eu sei, minha adolescência também não foi nada fácil, né? Adolescência é um período complicado, né? E ela não estava conseguindo se enturmar na igreja. E eu falei
para a mãe dela, não, me apresenta a sua filha, que nós vamos resolver isso aí. E ela me apresentou a filha e falou, eu tenho um grupo, uma coinonia de jovens, pode ir lá que vai ser legal, blá, blá, blá. E ela veio na coinonia de jovens que eu tinha, só que ela era uma, assim, uma jovem, uma passando da adolescência para a juventude, né? E o meu grupo de jovens era de gente com uns 30 e poucos já, né? Só que eu realmente, na minha cabeça, eu não estou brincando, eu estava entendendo que eu tinha uma coinonia de jovens, com 30 e poucos. Aí ela veio uns 3 estudos, a gente tratou ela super bem e tal, então ela veio no próximo. Depois de uns 3 ou 4 estudos, ela me chamou na porta da minha casa. Ela indo embora, ela falou, Alexandre, você mentiu para mim. Eu falei, eu? Não que eu não minta, mas não lembro de ter mentido para você, né? Aí ela falou assim, você falou que essa coinonia era de jovens. Eu falei, não é de jovens. Eu pensava que era. Ela falou, não, o pessoal aqui é muito mais velho que eu e tal, e tal, e tal. Então aí depois eu fiz o link dela com uma outra pessoa na igreja e ela deslanchou lá num grupo de gente mais jovem que os meus jovens aqui, né? Mas essa ideia, a mãe dela me trouxe um problema e eu senti a dor daquela mãe querendo a filha envolvida no ministério da igreja e eu agi para suprir essa necessidade. Gente, eu estou colocando vocês aqui e eu esqueci de desligar o microfone da apresentação. Deve estar dando um probleminha aí. Deixa eu desligar aqui. Acabei de notar isso. Você entendeu a ideia? É lógico, é um exemplo muito bobinho, mas é mais ou menos isso, né? Terceiro traço de caráter. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. A palavra humilde aqui pode ser traduzido por manso, alguém gentil, bondade, alguém que tenha bondade. Esse é o oposto de arrogância, o oposto de egoísmo. Essa humildade se origina na confiança da bondade de Deus, que tem o controle e a direção da situação. A pessoa bondosa não é centrada no seu próprio ego, ela está debaixo da obra do Espírito Santo na vida dela. Deixa eu pegar um texto que vai falar melhor isso aqui. Eu não coloquei na apresentação, mas é Gálatas capítulo 5. Esse texto é muito legal para exemplificar essa ideia. Gálatas 5, 23. Em Gálatas 5, 22, 23 tem a lista do fruto do Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E aí começa o 23. Mansidão e domínio próprio, né? Então, o bem-aventurado, o humilde ou o manso, ele é um sujeito que não está sentado nele mesmo. Ao contrário disso, ele está cheio do Espírito. E uma vez cheio do Espírito, a vida dele transborda o que o Espírito coloca na vida dele, que é essa mansidão, essa humildade. Porque, via de regra, gente, para a gente falar a verdade mesmo, para a gente ser claro com nós mesmos, nós não somos tão humildes assim, né? Tão mansos assim. É só pisar no nosso calo que a gente reverte tudo rapidinho e a gente mostra o nosso verdadeiro caráter, né? Por isso que todas essas características da bem-aventurança dependem exclusivamente do nosso relacionamento com Deus e o quão cheio do Espírito nós estamos. Porque por nós é muito difícil você ser um abençoado por ser humilde. Isso é obra de Deus na nossa vida. Não é a nossa força própria. Na prática, o manso tem as suas reações, as suas próprias reações mantidas sob controle, que nem um cavalo domado. Se alguém aqui já viu um cavalo sendo domado ou um cavalo que não ainda foi domado, é muito interessante. Eles são muito bravos. Eles são ariscos demais, né? E daí você vê um cavalo domado, bonzinho, você pode fazer o que você quiser, monta em cima dele e ele não reclama, né? Então, essa é a ideia. Nós
Domados pelo Espírito, temos as nossas reações sob controle. As palavras que saem da boca do manso acalma coração exaltado. A vida do manso, do humilde, exerce influência na vida de pessoas que estão passando por algum tipo de irritação. Na prática, o que já aconteceu comigo, que marcou a minha vida. É legal que essas coisas, né, quando você está assim, realmente buscando deixar Deus preencher a sua vida, né? Acontece coisas com você que são independentes de você. Elas acontecem com você porque Deus está permitindo aquele lance acontecer. E um dia eu estava jogando bola, era uma quinta-feira, faz muito tempo isso. E meu telefone tocou umas 10 e pouco da noite. Era uma amiga, já bem mais velha que eu, e ela falando, Alexandre, você pode vir em casa agora? Eu falei, claro, posso. Eu até não estava tão longe da casa dela, que eu moro em Barão Geraldo, e eu estava lá em Campinas jogando bola. E ela tinha brigado com o marido. Voltou? Tá bom assim? Faz um joia aí, tá? E ela tinha brigado com o marido, né? E a confusão na casa dela, quando eu cheguei, eu não sabia o que fazer, né? Ela era casada há, sei lá, 20 anos, talvez, e eu era casado há pouquíssimo tempo, né? Eu não sabia o que fazer. Quando eu cheguei diante daquele casal lá, simplesmente eu fui conversando, né? Fui num cômodo, conversei com um, fui no outro cômodo, conversei com o outro. Depois eu conversei com os filhos. E eu fui fazendo isso, conversando, fiquei um tempão lá. E quando acabou essa minha presença ali, eles foram se acalmando. Aquela irritabilidade que estava no ar quando eu cheguei foi baixando. Obviamente, a gente não resolveu tudo ali às 10 horas da noite, né? Mas eles foram dormir mais tranquilos, sem um querer matar o outro. E depois eu continuei pedir ajuda para outras pessoas e a gente seguiu no aconselhamento. Eles estão casados ainda, tá? Então, isso deve ter uns. Eu acho que isso deve ter uns 8 anos, mais ou menos. Né? Estão casados. Então, essa é a ideia. A sua vida cheia do Espírito leva uma influência na vida das outras pessoas, de forma que elas também ficam sob o controle de Deus. Quarto traço de caráter. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Aqui tem duas vertentes. O servo está sedento, ele tem um apetite insaciável pelo que é reto, pelo que é justo, ele sempre anda com a pretensão de agradar a Deus com a sua vida. E os servos também está sedento, tem um apetite insaciável em combater desigualdades, combater a falta de integridade que nos cerca. Ele não olha a justiça, a injustiça, e dá de ombros com isso. Ele luta para combater a injustiça. Então, pensando aqui num exemplo prático também, de um abençoado porque tem fome e sede de justiça, há um tempo atrás eu fui incumbido pela igreja, na época da IBCU ainda, eu acho, de começar uma coinonia, ou melhor, de continuar uma coinonia na cidade de Olambra. Apesar das pessoas da igreja que já moravam lá, que faziam parte da coinonia, eu tinha outros amigos lá, que não faziam parte da igreja. Né? E eu procurei um amigo, falei, cara, como é que é a questão da violência contra a mulher aqui em Olambra? Porque Olambra é uma cidade muito pacata, uma cidade tranquila. Sabe, você anda lá e fala, nossa, aqui eu tô na Holanda, um lugar diferente das outras cidades, né?
falei, como que é a questão da violência contra a mulher? E meu amigo falou, cara, aqui tem muita violência contra a mulher. Chega muito problema na delegacia. E daí eu procurei então o pastor Oswaldo e falei para ele que eu estava com vontade de começar um trabalho da nossa igreja, né, da igreja, dessa coinonia que estava tendo em Holanda, dentro da delegacia em Holanda, acolhendo esses casais que chegam com problema, aconselhando e, quem sabe, integrando eles na nossa comunidade, ajudando eles a compreender quem é Jesus e seguir para uma vida diferente. Né? Então, essa é a ideia. Quem tem fome e sede de justiça está olhando ao redor, vendo as desigualdades, as dificuldades, e esse olhar, ele é um olhar de combate, ele é um olhar de luta, de um representante de Deus, de alguém que Deus usa para cumprir o seu propósito e combater as injustiças. É uma pena que o trabalho da Coinonia de Holanda comigo acabou antes de eu colocar isso em prática. Houve não é um problema. Minha vida mudou profissionalmente e eu não consegui continuar em Olambra. Eu tive que passar o trabalho para outra pessoa e não pude mais ir de quarta-feira lá que era o que eu fazia, né? Então isso acabou não dando prosseguimento lá. Mas quem sabe um dia, né? Entendeu? Quem é o bem-aventurado que tem fome e sede de justiça? Então tá. Então aí, ó. Traços de caráter de um servo. Nós vimos 4 até aqui. Pessoas genuinamente humildes diante de Deus que buscam total dependência dele. Pessoas que se compadecem dos necessitados e se movem em relação a isso. Pessoas mansas, exteriormente controladas e com disposição tranquilizadora em situações turbulentas. Gente, isso é um desafio, hein? Só cheio do Espírito mesmo. E pessoas que anseiam ver a justiça reinando. Vou fazer uma confissão pública aqui para vocês, dessa semana que eu tive. Né? Via de regra, eu não dou dinheiro em semáforo. Um dia, uma assistente social me contou, me ensinou que a gente não deve fazer isso para o bem das pessoas. Ela explicou o porquê. Né? Você acaba não promovendo a pessoa. Né? Você mantém ela naquela dependência da gorjeta ali, do dinheiro, e ela não se promove como pessoa. Né? Então, há muito tempo já não olho para essas coisas, mas teve uma situação essa semana que eu dei de ombros. Eu não fiz o que eu deveria fazer, porque eu olhei a situação da pessoa e ela estava numa cadeira de rodas dessas com motor, vendendo um negócio. Ela não estava me pedindo nada. E eu, como de praxe, dei de ombros. Aí aquilo me pegou, rapaz. Falei, nossa, não é o caráter de um servo que eu fiz agora, né? Eu dei de ombros porque dei, sabe? Eu não pensei, eu não... Depois pensando, cara, eu tô errado. Isso não é o representante de Deus, né? Não que eu tivesse obrigação de fazê-lo, mas eu poderia ter feito, não ia mudar nada na minha vida. E eu ia estar contribuindo para a vida daquela pessoa de uma forma honesta. Ela estava vendendo algo e ela tinha uma necessidade especial, impactante. Então, aqui fica um consolo para vocês. Vocês estão com dificuldade de se ver nesses, por enquanto, 4 caráteres de um servo, né? Não é fácil. A gente precisa estar atento, conectado com Deus, cheio do Espírito. Beleza? Entreguei a aula de hoje. Alguém quer fazer algum comentário? Você estava falando sobre essa questão de dar dinheiro e tal, né? E há umas 2 semanas, né? 3 Umas semanas. 3 já. Umas 3 semanas, mais ou menos. Aconteceu algo semelhante, assim. Eu não dou. Nunca dei.
E aí eu não Mas daí tinha. tirou o atraso. E aí eu não tinha troco, não tinha moeda, não tinha nada na carteira, tinha 2 notas de 20 só. E aí a pessoa falou que era, mostrou receita, dava um negócio para insulina e tal, e que era para comprar remédio para ela, para controle da saúde. E aí eu não tinha dinheiro, eu falei assim, amigo, a única coisa que eu tenho aqui é esse dinheiro, e dei para ele o dinheiro, né? E aí voltei com a comida para casa, dei para Dani e falei assim, amor, eu sei que você não vai gostar do que eu vou te falar, porque eu nunca faço isso, mas hoje eu resolvi fazer. E o único dinheiro que eu tinha era esses 20 reais. Então eu dei 20 reais pra ele. Ela, como assim você deu 20 reais pra ele? Gente, normalmente você dá 2, 3. Não, 20 reais. Aí eu falei assim, era o que eu tinha, eu senti no coração. Eu, assim, ó, se eu fui enganado ou não, se eu estava errado ou não, é ele que vai se ver com Deus no juízo. Então, ó, É isso aí. eu sei que foi, mas não é uma coisa que nós, Não é do que nosso. não é nosso, e mesmo se fosse, também é difícil isso, É. porque a gente não entende que isso é ser servo também. E é complicado isso, a gente tem que estar, claro, com sabedoria do Senhor, guiado pelo Senhor, mas também disposto e pronto ali para saber quando for de fato uma situação necessária, né? É verdade. Você comentou isso e eu me lembrei agora. Senão a gente liga o não automático, né? Não Exato. importa, não me importa, não me importa e a vida vai seguindo. É. Eu escutei uma história, cara, o professor do meu seminário, quando eu fiz seminário, hoje é um pastor, já está, acho que até aposentado. Mas quando ele foi fazer seminário, ele tinha um cargo super alto na Caixa, no banco, e ele pediu licença do cargo dele na Caixa. Na verdade, ele pediu demissão e ele foi para o seminário. E o legal é que o dia que ele fez isso, pediu demissão, o pessoal do RH falou: você tá louco, cara? Olha o seu nome aqui, você tá na lista da promoção, você vai subir de cargo na Caixa. Ele já era bem colocado. Ele falou: não tô louco, eu quero minha demissão. E ele pegou o dinheiro que ele tinha guardou dinheiro por muito tempo para isso e foi para o seminário. Filha, fecha a porta para mim, por favor, amigo. Tá bom? E ele ficou 4 anos no seminário e no último ano, o dinheiro que ele havia guardado para poder ficar ele com a esposa tal no seminário acabou, cara. O dinheiro acabou. Zero. E ainda faltava tempo, né? E aí, um belo dia, eu não lembro mais os detalhes da história, que faz muito tempo que ele contou isso numa sala de aula, mas, tipo, a mulher ele falou alguma coisa do tipo: ó, essa aqui é a última banana e não tem mais banana, não tem mais o que comer. Era domingo, eles voltavam no domingo para a igreja que enviou eles para o seminário, para o culto e tal. Ao mesmo tempo que isso acontecia, essa falta de dinheiro acontecia no seminário, na igreja, um sujeito tinha ido com a esposa no supermercado, feito a compra normal, olha que louco, feito a compra normal, pago. Quando ele estava colocando a compra no porta-mala do carro, isso é coisa que só Deus, cara. Ele percebeu que ele tinha comprado dobrado. Olha que loucura. O cara tinha pago. Quando ele estava pondo no carro, opa, o senhor chamou a mulher e falou: ó, alguma coisa tem aqui. A gente comprou tudo dobrado. Aí foram para a igreja no domingo. Quando ele olhou para o seminarista, ele falou: é para esse cara. E deu lá metade do porta-mala de alimento pro cara, bem no dia que o cara não tinha mal o que comer no seminário. Então, Deus nos move, quando somos servos, a fazer coisas que a gente tem pouca para explicar. Né? Como você vai explicar em casa que você deu um vintão pro cara? Não tem como explicar. Né? Mas Deus age na vida da gente, se a gente der essa liberalidade para Deus, se a gente vem em conexão com Deus, a nossa vida, cara, é muito. É bem-aventurado. Aí acho que ficou bem a ideia da bem-aventurança, né? A gente envolvido nesse negócio, somos afortunados de ver essas coisas acontecendo, né? E isso volta para nós, inclusive, de uma forma espetacular. Mas tá bom, beleza. É isso aí. Vamos orar pela nossa semana? Sim. Tá bom, vou orar. Paizinho, nós queremos te agradecer por como a sua palavra nos ensina, Pai.
a Ti servindo, sermos afortunados, abençoados, agraciados pela Tua presença na nossa vida. Nos ajuda, olhando para esses 4 traços de caráter, a desenvolver uma vida que é marcada pelo serviço ao Senhor e à sua igreja. A gente não tem isso em nós. Nós precisamos de Ti, do Seu Santo Espírito, em nós, para cumprirmos essa missão que o Senhor tem nos colocado, de sermos servos fiéis. Senhor, nos ajuda nessa caminhada e nos ajuda também, Pai, nessa semana que está começando. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Cuida de nós nessa pandemia que tem realmente atrapalhado a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso físico. Nos abençoa e nos guarda. No nome do Teu Filho que eu oro. Amém.